Recentemente eu fiz um vídeo falando quantas vezes, ou seja, quantos jogos diferentes você precisaria realizar para conseguir ganhar a Mega Sena da virada. Lá eu falo quantos jogos você precisa fazer, quanto você teria que gastar para isso, e quantas vezes você acertaria quina e quantas vezes você acertaria quadra. Se você ainda não assistiu esse vídeo, tá aqui no canal, procura que você vai achar. Porém, mesmo com base nesses vídeos que eu mencionei, muita gente perguntou, Adriano, se colocasse o valor do prêmio da Mega Sena da virada na poupança, quanto que isso me renderia por mês? Quanto que isso me renderia por ano? Então, vamos aqui descobrir. Isso foi uma pergunta da galera, então por isso que eu não posso dar crédito só para uma pessoa. Foi muita gente que perguntou. Bora saber então se quanto você ganharia por ano, por mês, por dia e por hora se aplicasse o valor de 550 milhões de reais, que é o prêmio da Mega Sena da virada, na poupança. Lembrando, a poupança é o menor investimento que você pode encontrar por aí. Claro, é uns de menor risco? Sim, beleza. Mas também tem outros meios de investimento com menores riscos que com percentual maior, mas eu não vou entrar em detalhes. Vamos falar da poupança. A poupança rende por ano um pouco mais de 6%. Por mês, vamos arredondar aqui, em torno de 0,5% de rendimento mensal. Então, se você aplicasse 550 milhões de reais na poupança por ano, você conseguiria ganhar, faturar aí só com rendimentos, cerca de 33 milhões de reais por ano. Eu vou repetir. Por ano. 33 milhões de reais. Sabe quanto por mês você ganharia? 2.750.000 reais. Esse seria o valor do seu rendimento mensal. Você teria um salário para a vida inteira de 2.750.000 reais. Por dia, isso dá cerca de 91 mil reais. Quer dizer, um pouco mais que isso. Pouco mais de 91 mil reais todo dia. Por hora, daria cerca de 3.819 reais. Quanto você ganha por hora? Ah, ganha quase 4 mil reais. Quase. Beirando aí. Tem gente que ganha isso num mês. O cara vai ganhar por hora. Por minuto dá cerca de 63 reais. Ou seja, nesse vídeo aqui você já tá ganhando quase 180 reais. É dinheiro que não acaba mais, hein? Rapaz, você tendo 2.750.000 reais de salário, você nunca vai mexer no prêmio. Os seus 550 milhões vai ficar guardado lá até sei lá quantas gerações você tiver. Você não vai mexer nisso. Você só vai viver de rendimentos. Já pensou se você ganhar isso sozinho? Olha só, 2.750.000 por mês? É interessante a ideia, dá pra imaginar as coisas aqui, não dá não? Quais cidades brasileiras que não seguem o horário de Brasília? Interessante a pergunta. Tem ideia? Inclusive quem mandou a sugestão foi o Matheus Ribeiro. Olha só que interessante, o nosso país tem como horário oficial os horários de Brasília. Pois é o horário oficial do país. Mas tem alguns estados e cidades que não acompanham esse horário. Vamos conhecer quais. Bom, de um modo geral, as cidades que não acompanham o horário de Brasília são aquelas que não adotam o horário de verão. Mas peraí, Adriano, o horário de verão não acabou? É, meio que acabou, né? Desde 2019, tá? O pessoal tá falando em voltar, aí depois fala que não vai voltar mais, depois não sabe. Enfim, por enquanto tá sem. Desde 2019 tá sem. Vamos ver se o ano que vem volta. Não tá muito certo que vai voltar, mas também... Vamos começar falando do Acre. Por exemplo, o Acre, né? Todo o estado do Acre, incluindo a sua capital, Rio Branco, segue um fuso horário diferente do horário de Brasília. Lá no Acre, é 2 horas a menos do que o horário de Brasília. Por exemplo, agora é 1h25 da tarde, no horário de Brasília. Lá no Acre, em todo o estado, é 11h25. Ou seja, 2 horas a menos. Entendeu? O Amazonas, por exemplo, a maior parte do estado segue o horário de Brasília. Porém, a capital, Manaus, e algumas outras cidades têm 1 hora a menos do horário de Brasília. Ou seja, não segue o horário de Brasília e reduz aí, no caso, 1 hora. Então agora é 1 hora. Vamos arredondar aqui, 1h30. Lá em Manaus, agora é 12h30. Agora, tem algumas, né, não uma, algumas cidades do Amazonas que seguem o horário do Acre, que é 2 horas a menos que o horário de Brasília. Como, por exemplo, a cidade de Tabatinga. Boa Vista, a capital de Roraima, e todo o estado praticamente, segue 1 hora atrás do horário de Brasília. Ou seja, agora seria 12h30 lá. Rondônia, incluindo a capital Porto Velho, também está 1 hora atrás do horário de Brasília. No Pará, por exemplo, algumas partes do estado, o que inclui Belém, seguem o horário de Brasília. Porém, algumas outras partes do estado, do Pará, já não seguem com 1 hora a menos. Tocantins, por exemplo, anteriormente, uns anos atrás, não seguia o horário de Brasília. Mas atualmente, reajustaram o horário, agora seguem o horário de Brasília. Agora, Fernando de Noronha, eu acho interessante. Fernando
Fernando de Noronha, que é um território insular brasileiro, lá tem um horário meio que diferenciado. Ele tá 1 hora à frente do horário de Brasília. Ou seja, agora que é 1h30, lá em Fernando de Noronha, já são 2h30 da tarde. Bem legal esse ponto. Umas coisas aqui eu sabia, outras não. Bem interessante. O que aconteceria se uma agulha, sabe a agulha de costura que o pessoal usa, fininha, de metal, pequena? O que aconteceria se uma agulha dessa, viajando na velocidade da luz, atingisse a Terra? Já pensou? Será que o impacto seria mínimo? Grande? Devastador? Essa é a pergunta enviada pelo Alves, lá de Minas Gerais. Vamos então descobrir. Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte: nenhuma matéria física, ou seja, algo que você possa tocar, consegue viajar na velocidade da luz. Não dá. Isso, claro, de acordo com os cálculos de Albert Einstein. Nenhum corpo físico, ou seja, matéria que tenha massa, pode alcançar a velocidade da luz. Não dá. Então nós vamos falar nesse vídeo aqui de forma hipotética, ou em outras palavras, faz de conta. Se uma agulha atingisse a Terra a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, as consequências, ou seja, o impacto, a destruição seriam de magnitudes muito amplas, seria um desastre global. Pois é, uma agulha, uma noção, o bicho ia pegar tão grande, meu pai do céu, até fiz um resumo aqui pra gente entender. Seria como uma bomba gigantesca detonasse em solo terrestre. Mesmo por ser fina, pequena e bem assim leve, voando na velocidade da luz, ela acumularia uma grande energia ao seu redor. Ou seja, quando ela colidisse com a Terra, ela liberaria essa energia toda de uma vez. Como eu disse, causando uma explosão gigantesca, abrindo um buraco no chão imenso, causando grandes tremores para vários lugares ali perto, vários quilômetros de distância, podendo atingir várias cidades ou mesmo países vizinhos, o que parecia um terremoto gigante. Além disso, o impacto, essa explosão, devido à grande quantidade de energia, poderia arremessar para a atmosfera uma grande quantidade de poeira. Isso, talvez, poderia deixar o céu coberto de poeira por alguns meses, o que afetaria, sim, as condições climáticas do planeta, alterando a temperatura e as questões de se vai chover ou não, porque o céu ficaria todo coberto de poeira. Resumindo, seria um evento catastrófico, um evento de deixar qualquer um com medo. Uma agulha na velocidade da luz atingiu o planeta. Mas fique tranquilo, como eu disse no início do vídeo, isso é uma condição hipotética. Nada que tenha massa, nada que seja físico consegue atingir tal velocidade. É só no mundo de faz de conta. Essa eu quero ver se você acerta. O que consome mais no mundo? O que é consumido diariamente em maior quantidade de volume e também em maior valores? Cerveja ou gasolina? E aí, qual? Quem mandou essa pergunta, inclusive, foi o Maurício Kern, lá de Lajeado, Rio Grande do Sul. E aí, qual que você acha? Vamos então descobrir. Como eu disse, nós vamos falar de duas medições de consumo. Em litros, que é a primeira opção, e no caso em valores, né? Consumo em valor também é interessante anotar isso aí. Falando em litros, com base no ano de 2021, que a gente conseguiu levantar os consumos, digamos assim, de gasolina, foi consumido diariamente um volume de cerca de 15,4 bilhões de litros por dia, no mundo inteiro. Repetindo, 15,4 bilhões de litros de gasolina sendo consumidos diariamente no planeta. Em contrapartida, o consumo de cerveja diário no mundo inteiro bateu a casa de 1,89 bilhões de litros. Ou seja, mais de 15 bilhões de litros de gasolina, quase 2 bilhões de litros de cerveja. Ou seja, gasolina é muito mais vezes consumida do que a cerveja diariamente no mundo inteiro. E em valores? Bom, não é diferente. Podemos dizer que o consumo de gasolina, por conta do volume ser muito mais alto, é maior do que o valor da cerveja. Só de consumo, como colocar aqui, de valores arrecadados só com gasolina no ano de 2021, passou da casa de 1,6 trilhões de dólares. Mas rapaz, é dinheiro demais, né? 1,6 trilhões de dólares só de consumo de gasolina. E de cerveja? A cerveja movimentou cerca de 543 bilhões de dólares no mundo inteiro, o que é muito dinheiro também. Você tá doido? Resumindo, a gasolina é muito mais consumida em litragem e também na questão de valores para os bolsos das empresas que fabricam. Por que os recipientes de vidros e de metais são mais fáceis de gelar do que os recipientes de plástico? Qual que é a explicação para isso? Tem ideia? Essa é uma sugestão de tema enviado pelo Elton Rodrigues. Vamos entender. Tanto o vidro quanto o metal, eles conseguem gelar mais rápido o líquido
líquido, pode ser inclusive até aquela cervejinha gostosa, sabe? Por conta da sua condutividade térmica. Tanto o metal quanto o vidro, eles têm uma condutividade térmica muito mais alta do que o plástico. A capacidade que o material tem de transferir calor é muito rápida. Quando você coloca um recipiente tanto de vidro quanto de metal na geladeira, o calor do líquido ou do alimento que está dentro dela é transferido para o ar frio da geladeira. Esse processo de transferência de calor ocorre por conta de uma condução térmica. Como o vidro e o metal possuem uma condutividade térmica muito maior do que a do plástico, eles transferem assim um calor mais rapidamente, o que faz com que o líquido ou mesmo o alimento que está dentro do recipiente esfrie de forma bem mais rápida. Então, por conta dessa condutividade térmica, que as pessoas utilizam vidro para cerveja para poder gelar mais rápido e metais para poder consumir ou refrigerar alimentos, um monte de coisa que tem por aí, mais do que o plástico.